Pulso Empreendedor no ar com oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia, Malek Double. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes aqui da RC7. Começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo 95% de aprovação. Isso aí. É isso aí, o pessoal tá curtindo aí o conteúdo, a música e tudo que a RC7 tá trazendo para você, e nessa semana não é diferente, a gente traz muito conteúdo de empreendedorismo. Eu sou o Malek Doubles. E eu sou o Luan Turcati. E o Vinícius, cadê? Ué? Você sumiu. Você que é nosso ouvinte assíduo aí, tá acostumado aí também com o Vinícius Chaves conosco toda segunda. Hoje o Vinícius não estará conosco, mas por um bom motivo, né, Luan? Com certeza. Vinícius Chaves casou-se. Casou-se com a nossa querida Larissa Branco aí, estão oficialmente casados, né, Laila? Laila também teve no casamento, lá no Festório, conosco lá. Muito legal a gente acompanhar esse momento de formação da família. Desejamos aí muita felicidade, muitas alegrias pro casal aí. Com certeza muitos desafios nesse empreendimento tão difícil que é construir uma família também. O Vinícius vai ser bem sucedido, com a Larissa também nessa empreitada. A gente tá muito orgulhoso, muito feliz também. Mas a gente vai ter o Pulso aí também. Eu vou me virando aqui. A Laila também é de casa, já teve no Pulso, vai ajudar a gente aí num conteúdo bem legal. O Pulso está diretamente aqui na RC7, pessoal, na 89.9 FM Lages, todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da manhã, mas você também pode acompanhar a gente pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí e segue a gente no @Pulso Empreendedor. Curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente. A gente tem muito conteúdo no Pulso de hoje. Temos os destaques do Pulso. Brasil é um dos países onde a população mais sofre de ansiedade. Veja só, um estudo também mostra que acolher as emoções negativas pode te deixar mais feliz no longo prazo. Além disso, a gente tem também as dicas dos parceiros: gestão, finanças, tecnologia e investimentos. No programa passado, a gente falou sobre produtividade e os desafios que passamos para ter tempo de qualidade, gerenciar as nossas atividades com foco nos resultados, e acabamos entrando também, por razão desse assunto aí, no campo das habilidades comportamentais, da saúde mental e de outros aspectos do ser humano que são importantes para que a gente também tenha equilíbrio. Toda essa produtividade e a busca pelos resultados exigidos, muitas vezes por nós mesmos, nem sempre pelos outros, acaba gerando uma série de sentimentos, pensamentos, emoções. E aí vem a pergunta: você está gerenciando as suas emoções? Para nos ajudar a elaborar esse tema, a gente recebe aqui hoje a Laila Eng. Ela é psicóloga, especialista em gestão estratégica de pessoas e atua como psicóloga clínica pela abordagem cognitivo-comportamental. Bom dia, Laila. Tudo bem? Bom dia, gente. Malek, Luan e a todo mundo que está acompanhando o Pulso hoje. Agradeço o convite, é um tema muito bacana que eu gosto de falar e acho que todo mundo sente, né, realmente essa questão de gerenciar as emoções, os sentimentos. O próprio convite de estar no Pulso, eu sempre me sinto em casa quando eu venho aqui na rádio, mas fica aquela, meu Deus, vou falar ao vivo e agora, né? Então eu sinto na pele o gerenciar as emoções para conversar hoje. É verdade, a gente tem o tempo todo que a gente tá no ar aqui ao vivo, a gente sente um friozinho na barriga, né? Mesmo quem já tem experiência como a Laila, é super interessante esse efeito. E aí eu te pergunto, Laila, já que você tá sentindo esse nervosinho no trabalho da gente, no dia a dia, a gente sente várias emoções, é possível gerenciar emoções? Tá certo esse termo? Então, quando eu vi o título lá do programa, eu fui dar uma pesquisada e buscar alguma coisa que eu pudesse explicar essa questão do funcionamento das nossas emoções, né? E aí eu vou usar o Vini como exemplo, que tá lá na sua lua de mel dando uma surfada. E aí se o Vini, por exemplo, entrar no mar e der de cara com um tubarão, né? Então, biologicamente, ele vai ver aquele tubarão e as pupilas vão dilatar e o sangue vai sair do rosto, que é onde a gente fala assim, meu Deus, fiquei pálido de nervoso, e a barriga vai ficar adrenalina, aquele frio na barriga.
Por quê? Biologicamente, nós não controlamos as nossas emoções, porque quando eu dou de cara com um tubarão, eu não controlo o que o meu corpo vai sentir, para onde o meu sangue vai correr, né? Então a gente possui algumas emoções básicas, e o medo, por exemplo, é uma delas. O que eu gerencio é o sentimento, que é o quê? A emoção é aquilo que biologicamente acontece no meu corpo, mas o sentimento é a consciência da minha emoção. Então, beleza, vi o tubarão lá na lua de mel do Vini. E agora, beleza, tive a consciência desse tubarão. O que eu faço? Eu vou lutar ou eu vou fugir? O tubarão foi embora. Baixo um pouco daquela adrenalina, e agora o que eu faço com isso? É medo, é angústia, ansiedade, aí a partir disso eu posso gerenciar aquilo que eu tô sentindo. Bem legal isso, né? O que eu vou fazer com essa emoção, com esse sentimento, né? Como que eu vou trabalhar com isso? É isso que a gente vai falar no programa de hoje. Eu acho que também é legal, Laila, que você citou sentimento, e tem várias outras coisas que também fazem parte do ser humano, pensamento, humor, as emoções, tudo isso faz parte do quê? Como que a gente pode chamar esse conjunto de coisas? Então, vamos justificar o que é esse conjunto de coisas, né? Quando a gente cresce, nós somos seres sociais, então nós nos relacionamos com a nossa família, com o mundo, com a escola, e aí a gente vai construindo e vamos formando quem nós somos. Então, a partir disso, a gente desenvolve as nossas crenças, né? Dentro de uma crença daquilo que a gente então cresceu e foi acostumado, nós vamos desenvolvendo pensamentos. Então, por exemplo, se eu tivesse crescido numa família de radialista, talvez a minha crença fosse que falar na rádio, nossa, é muito fácil, é a coisa mais legal, enfim. E o meu primeiro pensamento automático fosse, bora, é muito fácil isso pra mim. Mas, como não é o meu caso, então o primeiro pensamento é, que medo, que nervoso. A partir desse pensamento vai gerar uma sensação. E essa sensação vai gerar um comportamento. E o meu comportamento vai ser, eu posso dizer não, eu posso não querer ir, ou eu sim vou encarar os meus desafios, porque não existe o não sentir medo, mas o que eu faço e a coragem que eu uso, né, para assumir os desafios. A gente está aqui num programa de empreendedorismo, então quantos desafios o jovem empreendedor precisa encarar lá no dia a dia dele, na rotina de trabalho, quantos medos ele precisa encarar, porque a gente não vai eliminar nenhum sentimento. E um ponto que tu falou foi sobre as emoções negativas, e aí eu acho que vale um discurso geral sobre isso, é que ao meu olhar não existem emoções negativas. Até tem um termo que a gente fala de valência positiva, que é um comportamento que gera uma aproximação, por exemplo, a alegria, né? Quando eu sinto essa valência positiva, eu me aproximo, eu quero estar aqui com o Luan, com o Malik, trocar ideias. E existem as emoções de valência negativa, que são os comportamentos que eu tendo a me afastar, como o medo e a tristeza, mas não que eles sejam bons ou ruins, certo. Porque em algum momento essa valência negativa vai me ajudar a escapar do tubarão. Certo, né? Até por isso o destaque fala, né, do acolher, né, esse sentimento e não negar isso, né, Exato. Como uma forma também de ter bons resultados. E aí quando você falou do medo e dessas coisas do empreender, eu acho que é super pertinente o tema de hoje, justamente porque não só o jovem empreendedor, mas as pessoas que estão empreendendo há mais tempo, frente a tudo que a gente está passando de pandemia, necessidade de inovação, necessidades de mudanças rápidas que a gente não controla também, e toda a cobrança também que tem acontecido, discussões amplas sobre vários aspectos da vida. Eu fico me perguntando aqui se realmente a gente está preparado e quão pouco a gente fala sobre sentimentos, principalmente os homens. A gente até falava sobre isso, né, Laila, antes de entrar ao vivo aqui, como os homens têm dificuldade de falar nesse assunto, em emoções, em sentimentos, como existe muito tabu em relação a isso, mas o fato é que isso está afetando a tua produtividade, os teus resultados, afetando os teus pensamentos. Eu acho que está tudo ligado, né, Laila? Porque em determinado momento, sentimento gera pensamento, pensamento gera emoção e comportamento, e de alguma forma tudo isso está ligado com o humor, com o estado do humor, com a dimensão afetiva do ser humano, e como isso vai criando realmente, às vezes, uma bola de neve, né, na vida da gente, onde a gente não controla, onde a gente não gerencia essas reações. É disso que a gente vai falar o programa de hoje. Primeiro destaque do Pulso: Brasil é um dos países onde a população mais sofre de ansiedade. Os problemas de saúde mental têm se tornado cada vez mais comuns em todo o mundo. A ansiedade, por exemplo, ela atinge 260 milhões de pessoas no mundo. Aliás, o Brasil é o país com maior número
proporcionalmente aí de pessoas ansiosas, 9,3% da população, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. Não para por aí. Os novos dados mostram que 86% dos brasileiros sofrem com algum tipo de transtorno mental, e dentre eles os mais comuns, ansiedade e depressão. Já um estudo conduzido pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, ABERJ, mostrou que 52% dos trabalhadores brasileiros sofrem de ansiedade enquanto estão no trabalho, a mais da metade. A mesma pesquisa aponta que 47% dos colaboradores se sentem cansados com frequência, e deste número, 22% alegaram desânimo e frustração como fatores que contribuem para esse desgaste. Do total de trabalhadores entrevistados, 89% consideram a falta de empatia dentro das empresas um problema que também merece mais atenção. Laila, por que está acontecendo isso? Por que toda essa ansiedade? Por que será que nós brasileiros estamos tão ansiosos? Aí vou voltar um pouquinho. Malek, você hoje já tomou banho? Já, gelado. Ótimo. Quer dizer, não tão ótimo, né, com esse banho gelado. Luan, hoje você já escovou os seus dentes? Sim. Ai, que bom. Porque a gente... É bom escovar os dentes. É bom, parabéns. Porque a gente aprende desde pequeno que todos os dias devemos tomar banho e escovar os dentes, né? Mas os pais de vocês falaram que a gente deveria olhar para as nossas emoções todos os dias e refletir sobre aquilo que a gente estava sentindo? Falaram, acho que umas 1000 vezes mais sobre os dentes do que sobre as emoções e os sentimentos. E aí tudo começa com esse olhar, né? A gente não aprende a observar aquilo que a gente está sentindo. E falando do padrão masculino, como a gente estava conversando ali fora, principalmente o homem, a gente vem dessa cultura do provedor do lar, e aí ele precisa trabalhar, sair para, se a gente, né, lembrar um pouquinho do homem das cavernas, ele precisa sair para caçar, e a mulher precisa lá gerenciar a cria e ficar tomando conta de todo aquele lar que era construído, né, antigamente. Mas a gente não aprende a olhar para as nossas emoções, e aí a gente entra hoje, né, num mercado de trabalho, em um cenário politicamente instável, que vem fazendo com que a gente tenha vários desafios financeiros, pós-pandemia também, o alto custo das coisas hoje. E aí a fala, né, do programa passado, dessa questão da produtividade, o quanto as pessoas estão se cobrando, porque muitas vezes estávamos acostumados com uma qualidade de vida relativamente boa e estável, e aí vem a pandemia que nos tira muitos confortos nesse sentido. E aí a gente também aprendeu o ser forte, né? O homem a não chorar, a não expressar aquilo que a gente está sentindo. E tem um livro que eu gosto bastante que se chama A Coragem de Ser Imperfeito. E nesse livro ele fala que enquanto pais, nós devemos mostrar para os nossos filhos, nós devemos chorar para que eles entendam que é possível chorar, nós devemos errar para que eles percebam que é possível a gente falhar e não entender o fracasso como um erro, mas sim o fracasso como parte do aprendizado para que a gente construa uma carreira de sucesso, né? Perfeito. Existe um processo, né, de desenvolvimento aí que muitas vezes não é respeitado, né? E eu diria que nesse campo emocional, né, realmente isso fica muito de lado, como você está falando. E aí eu vejo essa questão de rotina, né? Você falou, Laila, de como as coisas estão hoje, né? As mudanças muito rápidas, e eu acho que essa cobrança e a autocobrança também estão muito grandes. Eu imagino que isso, não sei se é um fato, talvez mais acentuado também pelas redes sociais. Eu vejo os jovens, né? Muitas vezes assim, fazendo uma viagem e postando tudo sobre aquela viagem, assim, numa necessidade de mostrar, ó, eu também viajo, ó, eu também consegui, ó, eu não sou um fracassado, ó, eu também tô viajando. E muitas vezes não trabalha essa emoção, não entende nem as intenções do próprio comportamento. Do que tá fazendo, por que está fazendo aquilo tudo. Eu acho que muitas vezes a gente não se dá conta, né? E existe aí um outro fator também, que é a responsabilidade, né? Você falou em pais aí, e os pais têm uma responsabilidade muito grande hoje no conduzir as suas famílias. Isso muitas vezes acaba se tornando um peso. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Vamos fazer então um rápido break, a gente já volta com o Pulso Empreendedor. Estamos de volta, bloco 2. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, e hoje trazemos para o assunto gerenciamento das emoções, dos sentimentos. A Laila já nos ensinou que é gerenciar sentimentos. Isso mesmo, não é só a gestão da sua empresa que importa, a busca pela produtividade, resultados, as exigências do nosso mundo moderno aí acaba gerando uma série de emoções, de pensamentos, e aí vem a pergunta: você está gerenciando seus sentimentos?
para nos ajudar a elaborar esse tema, a gente tem aqui hoje a Laila Eng. Ela é psicóloga especialista em gestão estratégica de pessoas e atua como psicóloga clínica pela abordagem cognitivo-comportamental. E já no retorno do bloco, que a gente está falando de gerenciar, a gente sabe, você tem muita coisa para gerenciar, não é mesmo? Tem tanta coisa para fazer que muitas vezes as tarefas básicas da sua empresa acabam ocupando muito do seu tempo, não é? Lançar boleto, pagar conta, nota fiscal, atende cliente, atende telefone, pessoas, tem coisa que só o dono pode fazer, certo? Errado, tem muita coisa que você pode delegar e aliviar o peso, o estresse para você. Trabalhe inteligente, deixe que a BeMind faça a parte administrativa do seu negócio. Vocês alinham tudo e eles cuidam das tarefas administrativas para você. Assim sobra tempo para você cuidar mais de você e das estratégias do seu negócio. Chama aí a BeMind, acesse no @BeMind Soluções no Instagram ou acesse o site bemind.com.br. E falando também nesse campo das emoções, Laila, quais as consequências desses sentimentos negativos que a gente falou? Bom, como você falou, de valência negativa, é isso, né? Medo, raiva. Quais as consequências da gente ficar sentindo essas coisas? Até no break a gente tá ouvindo algumas propagandas que falavam sobre a qualidade do nosso sono, né? Então vamos pensar um pouco biologicamente também, falando da questão dos reflexos das emoções negativas no nosso corpo. Como que a gente melhora essa nossa questão? Se a gente tiver bons cuidados com a nossa alimentação, se a gente tiver uma boa noite de sono, que são questões que vão fazer com que o nosso corpo alivie aquilo que a gente está sentindo. Emocionalmente falando, sobre os prejuízos, digamos assim, né, de se deixar com que as emoções negativas afetem o nosso corpo, tanto mental quanto físico. É o desenvolvimento de transtornos. Muitos de nós já possuem isso geneticamente. Às vezes a gente não desenvolve, mas históricos, né, de familiares com depressão, de familiares com algumas questões de dependência química ou até mesmo de um consumo, como que se fala, compulsão alimentar, que às vezes é muito um refúgio da própria ansiedade, né? Uhum. E aí quando a gente acaba desenvolvendo essas questões, esses transtornos, como a própria depressão, a própria ansiedade, é onde a gente vai sentir fisicamente algumas questões que vão levar a ter prejuízos, tanto nas nossas relações, como antes você falou sobre esse desafio de empatia, desafio também na nossa produtividade, na nossa organização, que a gente pode ficar com a motivação menor, como que eu vou levantar da cama hoje para ir trabalhar, essa vontade então de não levantar, questão de memória, de concentração, de atenção, todos os nossos reflexos. E também, como eu já falei anteriormente, de sermos seres sociais, nós precisamos estarmos relativamente bem, nem sempre vamos estar bem, né? Mas para que a gente consiga se relacionar da melhor forma com as pessoas. Então, se eu sou um gestor de uma empresa e as minhas emoções não estão me fazendo me sentir bem, isso vai refletir na minha relação com os meus colaboradores. Só que aí entra muito essa questão do autoconhecimento, né? Eu preciso me conhecer para entender o que está acontecendo comigo. É algo genético? É algo da minha família que veio e acabou se manifestando? É algum desafio que eu estou passando dentro da minha casa e aí às vezes acaba levando, né, para um desafio no lado profissional? É alguma crença, algum trauma, alguma coisa que eu vivenciei lá na minha infância e que às vezes está refletindo hoje? Então existem muitas variáveis que a gente precisa, com ajuda profissional, né, olhar e entender. Então, por mais desafiador que tenha sido alguma situação que você tenha vivido alguns anos atrás, enfim, a gente consegue não modificar e não esquecer aquilo que você passou, mas a gente consegue colocar um outro olhar sobre aquilo que você viveu, para que no hoje você consiga ter melhores emoções e sentimentos e pensamentos em relação àquilo que você está sentindo. Laila, eu vi um vídeo recentemente de um professor no corredor de um colégio, muito triste, dava pra ver que ele tava abatido, e antes de entrar em sala de aula ele fingiu um sorriso e entrou sorrindo, e dali foi certo, né? Imaginamos que a aula foi uma aula animada, uma aula, ele vestiu a máscara, né, do professor, feliz ali, e fez a aula dele. Como que você enxerga essa questão das máscaras, né, de lidar com esses sentimentos? Porque muitas vezes as pessoas negam, não falam sobre isso, não acolhem isso.
é saudável em alguns momentos? Como lidar com isso, né? Você falou sobre buscar ajuda também, mas como que a gente pode lidar com essas máscaras? Em que momento, de repente, é necessário fazer isso? É saudável? Sim. Eu tive uma professora, Selene Mas, ela atua com outra abordagem, né? E na abordagem dela, ela fala que todos nós sempre vamos estar usando máscaras, né? Estamos aqui como a máscara da Laila psicóloga, do Malek que tem um programa na rádio, daqui a pouquinho ele vai colocar a máscara dele de arquiteto. Quando ele chega em casa ele coloca a máscara dele de namorado. Então que mesmo nos momentos que nós estamos sozinhos, eu fiz essa pergunta pra ela, né? Disse, professora, e quando eu tô sozinha em casa lavando a louça, eu tô usando alguma máscara? Ela disse, sim, você está usando a máscara agora de quem está lavando a louça, né? Então, a gente não consegue se livrar 100% disso porque nós desempenhamos papéis na nossa sociedade. A questão é uma tarefinha, assim, né, que eu gosto de fazer. Eu gosto de colocar o meu nome ali no centro de um papel e ao lado do meu nome eu coloco todos os papéis que eu desempenho. Papel de filha, de namorada, de psicóloga, de amiga, de neta, de prima, enfim. E eu observar cada papel desse. Como que tá o meu desempenho dessa máscara? Eu estou sendo uma boa filha? Eu estou sentindo boas emoções sendo uma namorada? Algum desses papéis está precisando de uma atenção melhor, de um cuidado especial? Algum desses papéis não me cabe mais e eu quero parar de desempenhar aquele papel? Então é nesse sentido, né? Mas que não que sempre usar uma máscara vai ser algo negativo. A questão é como que eu estou gerenciando isso. Porque no exemplo do vídeo, o professor não é a máscara do professor, ele não precisava necessariamente sorrir. Ele podia, às vezes, expressar uma vulnerabilidade com os alunos dele, com a direção, com a escola, enfim, né? Mas aquilo naquele momento que ele às vezes aprendeu sobre o papel de professor, que às vezes tem que ser o exemplo, também tem que ser forte. Então ele preferiu sorrir do que mostrar uma vulnerabilidade. Perfeito, foi uma opção, uma escolha que ele fez, mas possivelmente de uma forma mais consciente, vamos dizer assim, tendo conhecimento disso. Eu acho que o problema é quando as pessoas vão vestindo as máscaras, né, e vão trabalhando ou escondendo muitas vezes. E também rolou uma campanha agora durante o mês de setembro falando justamente sobre depressão, sobre suicídio também, é um mês onde se fala sobre isso, né, o Setembro Amarelo, e aí vinha um pouco essa questão também, via alguns memes nesse sentido, a pessoa profundamente triste, mas sempre com a máscara do sorriso, né, sempre com essa máscara. Por isso também quis levantar essa questão do meme, do vídeo também, nesse sentido, até que ponto é saudável, porque muitas vezes estamos escondendo nossos sentimentos de nós mesmos, né. E aí entra a questão também da atenção, do detalhe, né. Eu comprei um livro que se chama A Alma Precisa de Tempo. Ele é uma leitura um pouquinho mais densa, assim, que precisa um pouco mais de atenção, mas no começo do livro ele fala que nós desaprendemos a nos conectar com os sentidos. Então eu estou aqui sentindo o toque, o cheiro, a audição, que vão nos trazer para o momento presente. E aí, no dia a dia nas nossas empresas, muitas vezes eu estou focado no futuro, em algo que eu preciso trazer, produzir, e eu esqueço de perceber, de olhar, de ouvir, de tocar o meu colaborador, que às vezes ele está precisando de um carinho, de uma atenção, ou em casa, né, com os nossos familiares. Então, quando a gente está no momento presente e atento aos sentidos, a gente consegue perceber, opa, esse colaborador ele está sorrindo, mas aquele sorriso não está me transparecendo alegria. Certo. Tem essa sensibilidade, né? De perceber o ser humano mesmo ali, né? De perceber o ser humano. E eu acho que na questão familiar também super importante, né? Como tudo tá ligado, você falou, né? Trabalho, família, se a gente tá com um problema na família, a gente não vai conseguir desempenhar um bom papel no trabalho por muitas vezes. E aí, olhar os filhos, olhar as coisas com atenção. Eu vejo que também existe, assim, uma certa negligência muitas vezes da nossa parte, né? No querer, na intenção, na vontade de estar presente ali olhando. Como que você enxerga isso? Tem um exemplo, vou falar do eu, né? Do ser humano. Como se a gente fosse imaginar um ovo. Então a gente nasce, nós somos lá a gema do ovo, aquele serzinho autêntico que não conhece o mundo ainda, então tá lá experimentando o mundo. E aí a gente acaba acontecendo algumas situações que nós interpretamos como medo, né? Por exemplo, derrubei, tava lá comendo a minha papinha de feijão, derrubei o prato de feijão, minha mãe fez uma cara feia e saiu para buscar um pano. Eu posso interpretar aquilo como minha mãe me abandonou, né? E aí eu vou criando o que
a gente chama de corpo de medo, e por volta desse corpo de medo, a gente, né, o corpo de medo seria a clara, por exemplo, e por volta desse corpo de medo uma casquinha, que é como eu vou me proteger para eu não entrar em contato com esse corpo de medo. Eu vou trabalhar demais, eu vou negar as minhas emoções, eu vou querer não ser fraco, entre aspas, né, para que eu não entre em contato com fraquezas, com traumas, com emoções negativas, entre aspas, também. Então, nesse sentido, muitas vezes a gente se distancia lá da nossa essência, do nosso ser autêntico, para se proteger. E pra gente conseguir voltar e chegar nessa estabilidade, a gente precisa atravessar esse corpo de medo e olhar para algumas coisas que nem sempre vão ser confortáveis. Desconfortável, isso que eu ia dizer, dá a sensação de desconforto, né? A gente tá sempre buscando aqui no Pulso falar sobre isso, né? Saia da zona de conforto, o programa que quer te tirar da zona de conforto. Eu acho que nesse sentido das emoções se torna um pouco mais desafiador do que muitas vezes você se lançar num desafio de empreender, só que o fato é que num desafio de empreender você vai acabar tendo que lidar com isso. Você se lança no desconhecido e no desconfortável, né? Tem um professor do YouTube, Pedro Calabres, que ele fala, o nosso cérebro é muito preguiçoso. Então muitas vezes a gente prefere ficar num desconfortável conhecido do que numa coisa que pode ser confortável, mas eu não conheço. Isso tem muito a ver com relacionamentos também. Aí a gente pode falar sobre sociedade, sobre a própria condição de trabalho, né? Que a pessoa tá às vezes como empregado numa empresa. E será que essa frustração, esse desânimo tem a ver com isso, Laila? Você acha que tem a ver com isso? O desânimo. A gente falou ali naquele destaque, assim, que os trabalhadores relataram, né? Desânimo, falta de, assim, cansaço. Será que tem a ver um pouco com esse estar num lugar que não é tão bom, assim? Sim. Às vezes não só o estar num lugar que não é tão bom, mas eu também não olhar para dentro e não saber reconhecer quem eu sou, o que eu gosto, o que eu espero para minha vida. E aí eu acabo aceitando coisas que eu não sei se eu tô gostando ou se fazem parte de quem eu sou, mas porque eu não me conheço, né? E eu não sei aquilo que a gente fala ou escuta muito, por exemplo, sobre propósito, mas o que eu vim para fazer nesse mundo? Nem sempre vai ser claro qual é o meu propósito, mas às vezes eu preciso experimentar e observar algumas coisas que fazem mais sentido para mim. E ter essa consciência, né? Estou experimentando, estou em busca de algo, né? Eu acho que fica todo mundo não, muitas pessoas muito no automático mesmo e não levam, eu acho, essa busca a sério pelo autoconhecimento. Aí você falou uma palavra-chave que vai poder nortear também o nosso terceiro bloco. Antes a gente tem dica de tecnologia com a T Plus. E falando, Laila, em emoções, a gente falou daqueles sentimentos negativos, medo, raiva, mas olha, eu vou dizer assim, deve ter um porquê do nosso corpo querer se defender disso. E para mim, às vezes não é bom sentir essa raiva, eu prefiro me afastar dessas situações, né? Pois é, você não precisa sentir raiva à toa, ficar ligando para 0800 e não conseguir resolver os problemas da telefonia, os problemas de comunicação. Você também não precisa passar medo de um ataque hacker ou de perder aí os dados da sua empresa. A T Plus tem soluções completas em tecnologia, com internet rápida, serviço de e-mails, hospedagem de sites, backup seguro, PABX virtual, além daquele atendimento rápido e pessoal quando você precisar. Mude para T Plus, você não precisa ficar passando sentimentos negativos à toa aí, não. Pergunta para quem tem, todo mundo tá recomendando a AT Plus, manda um WhatsApp para eles aí no 49-3240-0800. A gente vai fazer um rápido break, a gente já volta com o Pulso Empreendedor. Estamos de volta, bloco 3. É isso aí, Luan. A gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje, trazendo para o assunto aqui o gerenciamento dos sentimentos. Isso mesmo. Não é só a gestão da sua empresa, da sua vida profissional que importa. A busca por produtividade, resultados, as exigências do nosso mundo acabam gerando uma série de sentimentos, pensamentos, emoções. E aí vem a pergunta: você está gerenciando os seus sentimentos? Para nos ajudar a elaborar esse tema, a gente
gente recebe hoje aqui a Laila Eng. Ela é psicóloga, especialista em gestão estratégica de pessoas e atua como psicóloga clínica pela abordagem cognitivo-comportamental. E você que está chegando no terceiro bloco, sentiu falta do Vinícius Chaves aí? Pois é, hoje ele não está conosco, está em lua de mel, está curtindo aí o seu casamento, esse momento tão bacana aí da formação da família, está muito feliz, tivemos uma festa muito legal e por esse motivo, ele não está aqui com a gente, mas a gente continua aí o nosso trabalho com o Pulso nesse terceiro bloco aí, falando sobre vários assuntos importantes com a Laila Eng. E retornando do bloco, a gente já tem dica de investimento com a Nipur Finance. Laila, te pergunto antes, felicidade é emoção ou sentimento? Felicidade é sentimento. É sentimento? Porque eu perguntei isso porque eu lembrei daquela frase: dinheiro não traz felicidade. E eu acho que é um fato, né? Por si só o dinheiro não traz, mas ele é importante para suas atividades, para sua vida. E todos que passaram pela escassez, pela falta de dinheiro, sabem os problemas e como essa falta de dinheiro pode ser ruim para sua felicidade. Gerir seus investimentos com sabedoria é uma chave para sua independência financeira, para sua segurança atual e também no futuro. E aí a gente tem bolsa de valores em queda, dólar em alta, inflação, fortes emoções, né, Laila? Muito. E você perdidão aí, sem saber o que fazer com a sua grana? Não mais. Chama a Nipur Finance, o seu assessor de investimentos na XP Investimentos, no Instagram @Nipur Finance ou no WhatsApp 499-9956-8641. E aí eu trago o segundo destaque do Pulso. Um estudo mostra que acolher as emoções negativas pode te deixar mais feliz no longo prazo. Olha que legal. Diferentemente do que muitos podem pensar, ser feliz o tempo inteiro não é sinal de saúde. Não. Não, né, Laila? Tem até uma cartinha dentro da terapia que aí tá escrito assim: como seria se você fosse feliz todos os dias da sua vida, 24 horas por dia? Né? Então, ai, meu Deus, dá até medo pensar nisso. É bom experimentar uma tristezinha de vez em quando. Faz parte do nosso desenvolvimento, né? E segundo uma pesquisa realizada pelo Departamento de Psicologia da Universidade da Califórnia em Berkeley, nos Estados Unidos, as pessoas que aceitam os sentimentos ruins são mais felizes no longo prazo. O estudo analisou a relação entre o bem-estar emocional e as diferentes formas de lidar com os sentimentos. Para isso foram testados 1.300 adultos em diferentes cidades em 3 etapas distintas. Eu não vou falar sobre as 3 etapas, mas olha só, em uma das etapas, os participantes escreveram sobre situações desafiadoras que passaram ao longo de 2 semanas. E 6 meses depois, ao analisar os relatos, foi possível constatar que aqueles que tentaram ignorar os sentimentos negativos durante aquelas dificuldades de rotina apresentaram mais instabilidade emocional do que os outros no longo prazo. Olha bem, no longo prazo, os desafios sempre vão existir, seja no âmbito profissional ou pessoal. O que difere uma pessoa da outra é a forma de lidar com esses sentimentos. Para inovar no trabalho, por exemplo, é preciso muitas vezes sair da zona de conforto, que pode gerar sentimentos como medo e insegurança. A melhor forma de lidar com essas adversidades pode ser acolhendo as sensações de desconforto. Desafios, sentimentos negativos são inerentes à vida, devem ser acolhidos e não ignorados e nem julgados também, né, Laila? Por aí? É, exatamente. E tu falando, eu lembrei de um livro que se chama A Coragem para Liderar, dessa mesma autora, da coragem de ser imperfeito. E ela tem, né, 2 páginas assim que ela diferencia o liderar com ousadia e o liderar com armadura. O que é esse liderar com ousadia? É quando eu sinto, né? Quando eu acolho as minhas emoções, quando eu me permito sentir, quando eu falo sobre elas. E o liderar com a armadura é quando eu evito as minhas emoções, é quando eu tento guardar, eu vou guardando, não, eu tô sentindo e vou guardando tudo ali, até que eu crio um bloqueio e eu me fecho muito, né? E aí, só uma coisa que eu gostaria de pontuar, claro, é em relação aos nossos afetos, né? A gente falou sobre emoção, sentimento, e a emoção junto com o sentimento formam o que a gente chama de afetos. Então, nesse processo, como é complexo, né? Esse processo de se relacionar com as pessoas. No mundo do trabalho, a gente também precisa ter afetos com as pessoas. Nem sempre eu vou gostar, me identificar com aquela pessoa. A gente vai encontrar pessoas aí desafiadoras, enfim, mas que eu tenha o respeito, a empatia, que eu saiba ouvir,
que eu entenda que aquela pessoa tem uma história, tem um motivo para que ela haja como ela age, e que eu tenha no mínimo o afeto possível, né, com essa pessoa. Quando você fala disso, me vem à mente muito a questão das habilidades comportamentais, e por isso talvez elas tenham sido tão exigidas e também tão valorizadas no mercado de trabalho. As pessoas que têm isso que você está falando acabam se destacando muitas vezes no ambiente de negócios, né? E claro, tem mais equilíbrio na sua vida pessoal, conseguem conduzir melhor as coisas. Qual que é a relação dessas soft skills então com essa jornada de autoconhecimento? Tava até rolando na internet que a maternidade deveria ser colocada no currículo, né? Porque quando as mulheres se tornam mãe, elas desenvolvem muitas soft skills de criatividade, de empatia, coisas que muitas vezes não aparecem no currículo, mas que no mercado de trabalho vai fazer a diferença. Eu até abri aqui rapidinho sobre a questão da liderança com ousadia e vou ler só alguns pontos que fala, que é liderar usando o coração, demonstrar e encorajar empenho saudável e autocompaixão, praticar a gratidão e comemorar feitos e vitórias. Então são coisas que não vai estar lá no meu currículo, eu pratico a gratidão, né? Mas a diferença que vai fazer se eu levar isso para minha equipe. Ser um aprendiz e fazer bem feito. Então também é importante a gente falar sobre a qualidade, né? Não só a qualidade das nossas emoções, mas as qualidades do comportamento que a gente vai ter no mercado de trabalho. E para resumir, tem várias aqui, mas o saber seu valor. Então a partir do momento que eu tenho autoconhecimento e que eu sei do meu valor, da importância que eu tenho aqui nesse mundo, eu me permito exercer os meus vários papéis, porque eu sei que eu tô aqui para exercer cada um deles com a condição que eu tenho nesse momento. Às vezes não é a top das galáxias da qualidade, mas eu tô num caminho de aprendizado, num caminho de evolução, e se eu tô aqui é porque eu posso entregar aquilo que eu tô entregando. Laila, você falando isso, me vem à mente assim, né, aquelas situações em que você vê as pessoas tendo essa honestidade, essa verdade, essa empatia, tendo essas habilidades e se colocando super bem às vezes num ambiente de trabalho, num ambiente de associativismo, de negócios, e também vejo o outro lado disso, como é difícil às vezes lidar com aquelas pessoas que você percebe que estão querendo parecer uma coisa que elas não são, ou querendo forçar uma situação que não é legal, e como é difícil muitas vezes um ambiente de trabalho liderado por pessoas assim, quando você tem pessoas ali que são intransigentes ou que não percebem essas relações como você está falando, né? Então acho que talvez por isso, né, as grandes empresas estejam tão em busca, né, dessas soft skills, mas aí é aquela questão, você só vai alcançar essas soft skills se você tiver um caminho de autoconhecimento. O que você recomenda pro autoconhecimento, pra gente evoluir nesse sentido? Porque vocês mulheres podem ser mães, mas nós homens, a gente não vai conseguir talvez ter esse desenvolvimento, né? Como que a gente pode desenvolver de outras formas? Aí vocês vão desenvolver a paternidade, né? Então, legal. Mas pra quem não quer ser pai e mãe, primeira coisa é a busca de um auxílio profissional, né? Para que profissionalmente alguém consiga fazer você pensar diferente, enxergar algumas questões diferentes. Tem tabu ainda de homem procurar psicóloga? Tem, muito. Justamente por essa questão do homem, teoricamente, né? Socialmente ter que ser mais forte. O homem não chora. Eu não sou doente da cabeça. Mas um recurso que eu gosto bastante, sei que estamos falando aí de um mundo empresarial e o quanto a tecnologia está aí para nos auxiliar, mas o bom e velho papel e caneta para que toda noite você possa anotar as suas emoções, os seus sentimentos, como foi meu dia hoje, o que me preocupou, o que eu espero pro dia de amanhã, e aí nesse planejamento desenvolver um pensamento saudável, um pensamento adaptativo. Toda noite antes de dormir você também construir esse diálogo com aquilo que faz sentido para você, seja dentro de uma fé ou dentro da própria lado emocional mesmo, mas que você materialize de uma forma, né, dentro da tua imagem, um dia seguinte melhor, um dia de trabalho bom, acorde também com essas reflexões. Tu falou do banho gelado, né, que você já tomou hoje. Tô experimentando essa ideia pra sair da zona de conforto, porque eu tava muito preguiçosão de manhã, sabe? Você tá muito preguiçoso, banho quentinho, não sei o que, cafezinho da manhã. Eu digo, não, vamos botar um pouquinho à prova pra ver se isso mexe comigo. E o resultado é interessante. E as pessoas podem experimentar isso tirando o soneca. Então, todo dia, beleza, eu vou acordar, eu vou agir pra vida, né? E naqueles momentos de mais insegurança ou de mais desafio que você também sente... tirando soneca do celular, do despertador. Soneca do celular. Entendi, eu achei que era tirar mais uma sonequinha. Eu já tava pensando que horário que eu vou tirar minha soneca hoje. Vamos acordar tirar aquela dormidinha. Levanta e vai. Cama. Exatamente.
E até me perdi agora o que eu ia falar. Não, você tava falando da questão do tirar o soneca, de acho que de se mexer mesmo, né? Da importância da pessoa sair dessa zona de conforto, né? Acho que era algo nesse sentido. Eu falei do banho gelado ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci. Desculpa, eu fui brincar aqui e atrapalhei o teu raciocínio, né? E falando nessa questão do autoconhecimento, a gente vê como isso pode trazer resultados interessantes para a vida das pessoas, mas tem mais uma pergunta também, mais um tema que eu queria abordar aqui contigo, Laila, que é a questão da responsabilidade, porque a gente falou lá no início do programa dos diversos papéis que as pessoas exercem, né? E aí você tem ali cliente, dinheiro, ou é empregado, tem prazo, tem meta, tem projetos, tem família, tem o estudo, tem atividades extra, trabalho voluntário, e tudo isso, pelo menos comigo, eu fico nervoso às vezes, mesmo quando tá correndo tudo bem. Não tem nada atrasado, tá tudo funcionando, mas às vezes eu acordo assim e percebo uma ansiedade, eu percebo alguma coisa, me sinto nervoso, parece haver um peso escondido em algum lugar, mesmo que eu nem pense nas coisas a fazer e mesmo que esteja tudo organizado. Isso que me chama a atenção. E aí eu pergunto, o simples fato de assumir uma responsabilidade já não é um peso? Sim, que aí você assume uma responsabilidade e tem que se deparar com aquela incerteza. Por mais que você faça esse programa semanalmente há 2 anos, mas você nunca sabe quem está te ouvindo do outro lado. Hoje tem uma pessoa totalmente nova nos acompanhando, por exemplo. Né? E eu lembrei que eu ia falar. Lembrou? Ia falar sobre a respiração, que muitas vezes a gente deixa para respirar fundo quando a ansiedade já veio. E eu preciso fazer isso um hábito diário, para que diariamente eu vá imagina até um som do mar assim saindo, né? Mas soltando aquela tensão. Que isso vai fazer com que o teu padrão de pensamento, aquele padrão agitado, tal, abaixe. E aí você consiga acalmar, manter uma estabilidade e tomar melhor decisões no teu dia a dia. O que eu acho legal também, que pode servir para balizar tudo isso, é analisar os resultados, né? Fazer o que você tá falando, né, Laila? Porque eu sei que existe muito preconceito, muito tabu. Às vezes a pessoa tá nos ouvindo, tá pensando assim, mas respirar, mas fazer tal coisa que eles estão falando, a história do banho gelado, qualquer coisa, não importa, nem tudo tem que fazer sentido para você. É importante você buscar aquilo que faça sentido para você, mas analise os resultados. Como que você tá chegando em casa depois de um dia de trabalho, como que tá a tua família, como que estão, né, as pessoas ao teu redor, né? Eu acho que isso é um bom balizador, né, Laila? E um balizador para a responsabilidade que tu falou também é não olhar só para o objetivo a curto prazo, mas também a longo prazo. Certo. Porque a curto prazo pode parecer que a tua decisão, o teu trabalho seja trabalhoso, seja oneroso, mas a longo prazo, o que isso vai te levar? Né? E eu vejo isso muito no consultório com pessoas que estão passando por um processo de emagrecimento. A curto prazo é muito difícil aquela pessoa se conter e evitar aqueles alimentos que vão gerar o peso que ela já está, por exemplo, né? Mas e a longo prazo? Se ela se manter comprometida, ela vai chegar no resultado que ela gostaria de chegar. Perfeito. E isso reflete no empreendedorismo. E a gente tem, né, várias frases, né, vários estudos também falando sobre a importância dessa constância, né, no desenvolvimento. Exato. Então, sobre perda de peso, sobre resultado no trabalho ou sobre as tuas emoções e sentimentos, o importante é você começar, fazer um pouco a cada dia e dedicar um pouco mais de tempo também para olhar isso em você. Eu gostei quando você falou, né, do papel, né, de anotar no fim do dia, me remete a Santo Agostinho, né, aquela questão de fazer uma avaliação, né, no fim do dia, não só sobre as coisas materiais, eu diria, mas você trouxe um pouco do espiritual também, né, se eu fui uma pessoa legal, se eu fiz também as coisas no sentido do bem, no sentido do amor, se eu fiz com carinho, qual o sentimento que eu tinha no momento que eu agi de determinada forma. Acho que isso é super importante quando começa a relacionar também com algum tipo de fé. Existe, Laila, alguma relação da fé com esse equilíbrio emocional também? Existe, e até a própria Organização Mundial de Saúde fala sobre o conceito saúde, né? Que é o completo bem-estar físico, emocional e além de alguns outros, e o espiritual. Então, quando a pessoa ela associa tudo isso, com certeza ela vai encontrar um melhor equilíbrio, vamos dizer assim, dentro da própria jornada. Muito legal. A gente falou um pouquinho sobre a questão da responsabilidade, que ela acaba sendo um peso. Você acha que as pessoas acabam não assumindo responsabilidade em função disso? De não querer lidar com essas coisas? Sim. E uma coisa simples é o próprio Instagram.
Quantas pessoas às vezes deixam de vender, se comunicar por vergonha do medo do julgamento, né, de gravar um story. Então a responsabilidade que eu tenho de comunicar alguma coisa pode me trazer bons resultados, mas o medo de me expor às vezes faz com que então eu me mantenha ali nos bastidores. É verdade, nesse campo das emoções tem gente que se perde em tanta coisa, né? Às vezes no negócio, na vida pessoal, com dinheiro também é comum as pessoas também acabarem tendo alguns comportamentos que são negativos, né, Laila? Como compulsão por gastos ou cometer também alguns erros tomados por essas emoções, né? Então, saber gerir os seus recursos, controlar despesas, fazer uma gestão financeira é fundamental, além desse equilíbrio emocional. Por isso você tem também o Sicredi com você, com dinheiro ou na falta dele você tem os parceiros que te ajudam a lidar com isso, respeitando o seu momento. Sua vida financeira tem solução. O Sicredi tem produtos e serviços para você cobrar seus clientes, para você receber, para você girar o seu capital, guardar o seu capital com sabedoria e eficiência, além de ter taxas justas e um equilíbrio aí também bem importante na sua vida, sem falar nas pessoas que estão lá com um olhar bem humano para te atender. Abre sua conta no Sicredi 49-3289-9800 ou procura aí uma agência do Sicredi mais próxima de você. Para finalizar, Laila, faltou a gente falar alguma coisa nesse campo dos sentimentos, no gerenciamento disso na nossa vida? Quer deixar algum recado, alguma mensagem final? Acho que a gente pincelou por cima aí e espero que a gente possa falar mais sobre isso. E eu trouxe, na verdade, um poema, um textinho curto, mas que fala sobre essa questão do afeto, já que o Malek me convidou, então agora ele vai ter que ouvir aí um poema, mas eu acho que faz a gente refletir um pouquinho sobre essa armadura que muitas vezes a gente cria, né? Tanto homens, mulheres, empresários, empreendedores, muitas vezes vem aquela fala de eu tenho que ser forte. E aí, rapidamente, de uma autora chamada Riane Leão, e ela diz o seguinte: a noite é pesada, eu sei. A madrugada come seu fôlego, você desconversa quando perguntam se está tudo bem e acredita que cura são os muros, quando na verdade a cura é desmoroná-los. Nem tudo que cai é sinônimo de choro, às vezes é fúria de mudança. Você precisa permitir essa queda, porque você foge até dos próprios passos e você tem deixado um legado tão bonito no mundo, sabe? Olhe rapidamente para o seu corpo agora. Não busque significados. Acenda o sol sem questionar o seu brilho. Faz mais sentido assim. E repita: o afeto também me pertence. Nossa, lindo demais, Laila. Obrigado por essas palavras, obrigado por tudo que você deixou hoje conosco aí de conhecimento, né, de entendimento sobre o tema. Como você falou, tomara que a gente possa falar mais vezes sobre isso, porque eu tenho certeza que esse assunto, por muitas vezes, vai trazer muito mais resultado na vida dos nossos ouvintes, de cada um que está conosco aí no Pulso, do que uma ferramenta propriamente de gestão, né? Você se conhecer, você se buscar, e é isso que a gente quer aqui no Pulso, acima de tudo, que você tenha sucesso nos seus negócios, mas que você tenha qualidade de vida, que você tenha também esse desafio de se colocar às vezes fora da zona de conforto para crescer, para amadurecer, para se desenvolver, para atingir objetivos maiores. Laila, muito obrigado, tá? Obrigada, Malek, Luan. Muito legal estar contigo aqui. A conversa fluiu super bem, foi muito gostoso mesmo, e a gente tem depois aí também, para quem perdeu, vai poder nos acompanhar no podcast aí também, nas nossas redes sociais tem mais conteúdo. Agradecimento aos apoiadores deste programa: Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, Wind Digital. Um abraço pro Vinícius, bolo de mel, aproveita aí, Vinícius. Beijo, Vini e Lara, aproveitem. Tudo de bom para você, nosso ouvinte aí. Vamos fazer uma ótima semana com muito equilíbrio aí, com muita emoção com certeza, mas gerenciando bem esses sentimentos. Um beijão, valeu! Na próxima segunda-feira tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Jornal da Manhã.